Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai estar falando a respeito de pintura digital. E assim, eu já fiz vários vídeos a respeito desse tema antes, falando a respeito de ferramentas, programas, coisa e tal, noções básicas, mas eu nunca de fato fiz um vídeo mostrando para vocês o processo de criação de uma pintura digital. Então, a intenção do vídeo de hoje é justamente isso. Vou desenvolver um desenho aqui com vocês, desde a concepção criativa, mostrando as técnicas, brushes e ferramentas que eu uso para criar essa pintura digital até o nosso resultado final. O que eu vou mostrar aqui para vocês é o meu processo. Ele não é o único processo que existe, ele não é o processo correto, mas é um caminho que vocês podem trilhar caso seja interessante para o trabalho de vocês. Então, vamos começar, vamos fechar aqui e vamos criar um novo documento para esse nosso desenho. Eu geralmente uso o padrão A3 e vou aumentando e diminuindo o tamanho da nossa tela de acordo com a necessidade da composição do desenho. Então eu venho aqui em Print, seleciono o padrão A3. Ele já vai vir do tamanho correto, resolução 300, que é a resolução correta para caso eu queira imprimir isso. Se eu vou fazer um desenho específico que por algum motivo eu sei ou tenho intenção de imprimir maior do que tamanho A3, eu faço um arquivo maior. Mas como não é o caso, é só um estudo que eu nem sei se eu vou chegar a imprimir um dia, vamos mesmo no padrão A3. E eu vou explicar rapidinho para vocês o meu processo criativo para desenvolver o desenho que a gente vai fazer hoje. Eu parti esse trampo a partir de um desafio. Eu entrei em um gerador randômico de imagens, vou deixar até o link para vocês na descrição, caso vocês queiram testar também esse desafio. E eu peguei a primeira imagem que o gerador me deu, que era essa aqui, e o meu desafio pessoal foi criar toda a minha ideia a partir dessa imagem. E quando eu vi essa imagem, a primeira coisa que me remeteu é a ideia de ferrugem, ferro enferrujado, coisa e tal, principalmente por causa das tonalidades e porque de fato a gente tem um ferro bem rústico aqui, e daí eu parti desse princípio. E daí dessa ideia eu fui para uma segunda ideia, que é a ideia de trabalhar com arte de cemitério. Não é uma coisa tão comum aqui no Brasil, mas rola também, que é essas esculturas que eles fazem para túmulos em cemitérios, que são geralmente essas figuras voltadas a anjo, coisa e tal. E basicamente elas já são esculturas um pouco mais grosseiras, só que como elas estão ali ao relento e dificilmente esse tipo de escultura recebe algum tipo de restauração, elas costumam ter essa aparência bem deteriorada, suja, coisa e tal. E daí eu relacionei com a ideia de ferrugem essas imagens realmente deterioradas, e eu vou partir a minha ideia do meu rascunho a partir juntando essas ideias. Além das referências criativas, eu também juntei algumas referências técnicas que eu quero trabalhar com essa questão da textura de ferrugem, que é uma coisa que eu não trabalho muito no dia a dia, então salvei aqui algumas imagens de referência a respeito disso para eu trabalhar quando eu for trabalhar lá na frente com a questão da texturização. Vou deixá-las aqui de lado e quando eu precisar eu volto nela. A partir disso eu já criei o rascunho do meu desenho. Vou importar aqui para vocês verem. Mesmo quando eu trabalho pinturas digitais, eu faço a opção de fazer o rascunho no tradicional, escanear e trabalhar por cima disso a nossa pintura digital. Eu podia fazer o rascunho no digital sem problema nenhum, só que como eu tenho muito mais agilidade no tradicional, eu prefiro fazer os rascunhos diretamente no tradicional, porque um rascunho que eu demoro, por exemplo, 20 minutos para fazer no papel, eu vou demorar 40 minutos, 1 hora para fazer no digital, porque eu não tenho tanta rapidez assim quando eu tô trabalhando no digital. Então é realmente uma questão de economia de tempo, etc e tal. Vocês podem trabalhar diretamente o rascunho no digital. No começo vai ser um pouco mais complicado, talvez vocês nunca cheguem na agilidade que vocês têm no tradicional, justamente porque a gente está acostumado a rabiscar no tradicional, né, desde sempre. Então, se vocês quiserem, não tem segredo nenhum, é igual fazer o rascunho no papel mesmo, não tem nenhuma magia, nenhum truque do digital, é realmente rabiscar aqui, não vem ao caso neste vídeo.
os processos de rascunho. Tem outros vídeos a respeito disso, vocês podem procurar. Então vou dar uma limpada nisso aqui, a gente primeiro vai rasterizar aqui a camada e eu faço isso com as configurações de níveis ou levels. Você pode entrar Ctrl L no Photoshop ou entrar aqui em imagens ajustes que vocês vão encontrar rapidinho. Vou limpar o branco, vou voltar as linhas escuras e assim eu tenho um rascunho bem mais limpo para eu trabalhar em cima. E daí eu vou mexer aqui e encontrar uma composição, um formato aqui que eu acho interessante, vou abrir, vou cortar esse formato aqui da tela sem muitos problemas. E a minha composição vai ser essa, vou colocar essa camada do rascunho no modo multiplicação ou multiply. E eu faço isso aqui para tornar o branco dessa camada transparente. Então se eu criar uma camada por baixo dela e completar com alguma cor, o branco vai simplesmente desaparecer e eu vou ter somente as linhas. Eu vou começar trabalhando por baixo desse rascunho. O que eu vou fazer aqui, eu vou blocar as cores, vou encontrar todos os meus blocos de elementos. A minha ideia aqui é trabalhar a questão da profundidade, fazendo essas flores aqui em primeiro plano, uma coisa mais desfocada, fazer o rosto e o corpo aqui numa coisa mais focada, que seria o foco da atenção do desenho, e um fundo e essas asas menos trabalhadas. Então eu vou fazer essa blocagem tudo por baixo desse rascunho aqui, sem me preocupar em apagar esse rascunho e sumir com ele por enquanto. Tá feito. Como vocês podem ver, é realmente uma blocagem bem em áreas grandes, sem preocupar muito com detalhes. Aqui eu dividi em primeiro plano, aqui, segundo plano, terceiro plano e o fundo. Porque assim, vai ser uma estátua completamente de ferro enferrujado, coisa e tal, então eu não tenho diferenciação, por exemplo, na tonalidade do cabelo, da pele, etc e tal, então eu posso fazer essa divisão mais genérica. Se você quiser dividir cada elemento, por exemplo, o cabelo, a pele, a roupa, você pode fazer dessa forma também, mas você tem que dividir nesses grandes blocões de cor. O que eu vou fazer em seguida é que eu vou vir fazendo um sombreamento um pouco grosseiro assim, mas que a minha intenção não é trabalhar detalhe, a minha intenção é criar o volume da peça. Então, onde está a sombra, onde está a luz. Eu não vou me preocupar com textura, com detalhe, com nada. Eu não vou trazer nada da textura de ferrugem, não vou me preocupar com essas partes aqui que não vão estar enferrujadas. Eu vou vir aqui com essas cores base mesmo, criando essa volumetria geral da figura e também as tonalidades do fundo. Vai ser um fundo só de manchas, mas vamos seguir mais ou menos por aí mesmo. A respeito do brush que eu uso esse aqui, Genesis Everything Brush. Todos esses brushes, eu tenho centenas de brushes. Eles vão estar na descrição para vocês baixarem se vocês quiserem, mas eu só uso esse aqui. Tipo assim, esse aqui, se eu quero algum efeito, geralmente eu mexo nas configurações dele e dificilmente eu mexo com alguma outra coisa, assim. Vai ter um monte de brush pra vocês baixarem, mas eu só uso isso aqui mesmo. Mas uma coisa importante para vocês entenderem a respeito de arte digital é, gente, por favor, parem de procurar um brush milagroso que vai revolucionar a arte de vocês, e o segredo para fazer uma grande arte digital é aquele brush secreto. Isso não existe, gente. Vocês fazem esse tipo de trabalho aqui que eu tô fazendo com qualquer brush. É só vocês terem aí uma noçãozinha de como trabalhar com opacidade, como trabalhar com configurações de brush, essas coisas bem básicas.
Bom, gente, como vocês podem ver, realmente é um sombreamento realmente bem básico, bem grosseiro, realmente, mas tipo assim, vocês já percebem que eu consegui definir todo o volume da figura. Agora eu vou realmente partir para detalhamento e também texturização, tudo mais. O que eu vou fazer agora é que eu vou trabalhar em cima da minha camada do rascunho. Eu não vou tirar ela, eu só vou começar a pintar por cima, que daí eu vou pintar por cima e sumir com essa line art. Então tudo que eu vou fazer daqui pra frente vai ser numa camada acima do rascunho, com exceção unicamente do fundo. Eu ainda não tô satisfeito com esse fundo, ainda vou dar umas mexidas, mas já vou vir fazendo todo o trabalho de refinamento nele já pra gente ter o resultado final aqui, mais ou menos. Então vamos daqui pra frente, eu vou mostrar pra vocês as partes mais relevantes desse processo, tanto questão de texturização, tanto questão de refinamento aqui e ali. Bora lá! Bom, gente, então é isso. Esse aqui é o nosso resultado final. Voltando, recapitulando nossos processos. Rascunho tradicional, venho, faço por baixo do rascunho um sombreamento grosseiro para definir os volumes das minhas formas. E depois eu venho por cima do meio rascunho, fazendo esse trabalho que é trabalhoso, demora e é realmente paciência. E você ficar ali renderizando, construindo texturas. A respeito das texturas nesses desenhos, você tem várias opções para trabalhar a textura no digital. Eu não uso muito, inclusive não usei nesse desenho a opção de um brush de textura, tem muitos por aí, eu resolvi não usar. Eu vim mais realmente desenhando a textura à mão ali e finalizei com esse noise aqui, que é um filtro do Photoshop mesmo, que vocês têm que usar com cuidado para ele não ficar muito grosseiro. E em algumas partes vocês devem ter visto também que eu adicionei algumas folhas de textura. Coisas bem básicas mesmo e basicamente é isso aqui. Eu espero que tenha esclarecido e mostrado para vocês que, de fato, o processo do desenho digital ele não vai envolver
nenhuma ferramenta que vai facilitar a sua vida, não tem nenhum brush mágico, não tem nenhum segredo, não tem nenhum filtro do Photoshop que resolva todos os seus problemas. Pintura digital é você entender fundamentos do desenho e da pintura, assim como no tradicional. Espero ter esclarecido aí a respeito dessa questão do processo, lembrando que esse é o meu processo, não é o único e nem o correto, mas se vocês quiserem pegar aí como base para o processo de vocês, fiquem à vontade. Um beijo para todos e até o próximo vídeo.